Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Podcast, o podcast do curso de Sistema de Informação da Antônio Meneghetti Faculdade. Meu nome é Fernando Emílio Puntel, sou professor do curso de Sistema de Informação da ANF e hoje vai conversar com um cara muito legal. Vamos falar sobre tecnologia, trabalho remoto, a importância de uma segunda língua para trabalhar para o exterior. Sobre o setup também tem uma novidade aí, o Silvio Santos aparece em algum momento nesse vídeo também, fique aí. E hoje comigo aqui, Wellington, aluno de Sistema de Informação. Por favor, Wellington, se apresente e também fale qual a tua expectativa sobre essa conversa de hoje. Boa tarde, Puntel. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde, telespectadores. Isso. Meu nome é Wellington, para quem não me conhece, eu estou no 4º semestre de Sistema de Informação. Estou muito feliz de estar aqui e eu acho que a conversa vai ser muito legal. O tema também é muito divertido, vai ser muita coisa vai ter um conteúdo muito bom para a gente conversar hoje. Que legal. O Wellington que já trabalha remoto, né? Trabalha remoto. Vai conseguir levar um monte de experiência para casa também. Exatamente. Então, Thiago, seja muito bem-vindo. Espero que a produção tenha te recebido muito bem. Por favor, se apresente para aquela câmera e fique muito à vontade. Olá a todos, então. Uma boa tarde. Meu nome é Thiago Alves. Fazem quase 20 anos que eu sou engenheiro de software. Fazem os últimos 7 anos estou focado em trabalhar remoto para empresas de outros países. Acho que todas são especificamente americanas, né? Algumas com polos em outros continentes, mas no geral americanas. E é isso aí, eu sou formado em sistemas de informação, aqui em Santa Maria mesmo, pela então Unifra, hoje UFN. E aí, tô empolgado para essa conversa aí. Legal, legal. E eu quero já começar te perguntando qual que foi o teu maior desafio no início dessa, talvez, transição, né, de empresas nacionais para empresas internacionais. Qual que foi o teu maior desafio? Boa pergunta. Eu acho que o maior desafio, no começo, sendo bem sincero, por trabalhar remoto, é a quebra da linguagem. Entendeu? Sim. O inglês, porque não basta só falar e escutar inglês, tem a limitação da qualidade de áudio, qualidade de imagem. Às vezes tu consegue entender uma língua por uma pseudo-leitura labial, né? Às vezes tu espera que a pessoa esteja falando claramente, e o que às vezes a pessoa está falando claramente, mas o áudio, né, com a conexão que você possui na sua casa, ou que a outra ponta possui também. Não... É porque você está falando com um brasileiro e aí corta 2 palavras, tu entende o resto da frase. Exato. Então, no início, eu acho que a principal barreira foi quebrar essa questão da comunicação, sabe? Tornar essa comunicação mais natural. Então, definitivamente foi essa, né? Então... eu dei sorte no início pegar brasileiros nas equipes. Hoje eu acho que fazem nos últimos 3, 4 anos eu sou o único brasileiro nas equipes, entendeu? Interessante. E na empresa, inclusive, na empresa. Então, no início tinha brasileiros que eu podia contar. Não entendi alguma coisa numa reunião, então eles iam lá e... olha só, isso que eles falaram foi diferente do que você entendeu. Entendeu? Então tinha essa cooperação, né? Mas aí tu acaba acostumando o teu ouvido, né? Sim. É diferente de fazer vamos lá, é diferente de fazer uma aula em inglês, né? Que tá falando, tendo uma conversação dentro de uma aula em inglês. Parece que é meio, como é que eu vou dizer, scriptado, sabe? Não tem um script para te seguir, um roteiro, isso, um roteiro. As perguntas já estão meio que pré-formatadas, sabe? E até o teu ouvido se acostuma com o sotaque brasileiro. Aí tu pega um outro sotaque e já ferrou tudo, né? Geralmente essas empresas elas têm pessoas que falam inglês de diferentes países. Então pega sotaque indiano, americano... Chinês. Não, mas o próprio Estados Unidos, se tu pegar de leste a oeste, o sotaque muda muito, entendeu? Se pegar... parece bem caricato, mas pegar alguém que é natural do Texas, principalmente do interior do Texas, tu vai sentir aquele inglês mais rasgado, mais pra dentro, parece, sabe? Se tu pegar alguém mais do norte, tu vai pegar um inglês mais eu não diria britânico, mas um pouco mais grosso, assim, até porque vai se aproximando do Canadá, né? Então, assim como aquele inglês mais rápido, que é o pessoal de Nova York, ali, tem aquele inglês mais
despojado, sabe? Então, o próprio Estados Unidos tem essa diferença do inglês, né? Assim como eles olham para o Brasil e tu pegar uma pessoa do Sul e uma pessoa do Norte, do Nordeste, Perfeito. Exatamente, é a mesma comparação. Sim. Então, definitivamente, é uma barreira, mas o negócio é não desistir, né? Então, o negócio é forçar, trabalhar, conversar. Eles, assim, ó, eu nunca peguei nenhuma empresa que eles não entendessem essa barreira da linguagem. Tu sabendo se comunicar. Até hoje eu não acho que o meu inglês é suficiente, sabe? Até hoje, mesmo falando e negociando contratos já no modo geral, negociando as novas vagas de trabalho, inclusive apontando erros e soluções dentro das empresas, eu ainda não me sinto à vontade com o meu inglês. Então, é um eterno aprendizado. Eu já ouvi de muitas pessoas, uns conhecidos meus, que trabalham para empresas de fora do país, que eles falam assim que o importante é tu entender e ser compreendido por eles, né? Não é Perfeito. Especificamente tu ser fluente, quase nativo, mas tu tem que entender e ser entendido pelas pessoas que tu quer comunicar, enfim. Eu queria saber de ti o que uma empresa de fora do país busca de um desenvolvedor brasileiro, além do inglês, como tu já falou. Bom, eu não sei se eu sei dizer especificamente de um profissional brasileiro, sabe? Talvez seja a parte da criatividade, entendeu? Porque aí é muita questão cultural. Definitivamente o brasileiro tem uma das culturas mais criativas, né, dentro da área de engenharia. De engenharia de software, né? Dentro da área de... Porque isso é um diferencial nosso. Esse definitivamente. Outra questão, e isso é uma coisa que a gente até pode discutir mais depois, é que o mercado latino é um mercado bem exploratório ainda, sabe? É muito fácil conseguir desenvolvedores que estão buscando ir para fora com um salário bem abaixo, entendeu? Então, eles conseguem captar recursos sem muito custo financeiro, principalmente através de empresas, né, de RH que fazem esse recrutamento. Então, eles inclusive pagam mais o valor para a empresa de RH, porque ela tem ela precisa dessa margem de lucro também, a empresa, né, que é da onde ela tira o sustento dela. Então, ela contrata desenvolvedores com custo menor ainda, para ter a margem de lucro e poder entregar a mão de obra mais barata, digamos assim. Mas eu acho que se eu puder responder da melhor forma a tua pergunta, eu acho que o que uma empresa busca num desenvolvedor brasileiro hoje seria a criatividade que nós temos. Perfeito. Definitivamente. E tu comentou sobre o RH. Como é que costuma ser esse processo seletivo? É entrevista? É teste de código? Hoje em dia, eu não me lembro a última vez que eu fiz um teste, assim, porque eu consegui finalmente entrar numa malha de conexões, entendeu? De contatos. Eu trabalhei em tantas empresas que eu consegui criar uma rede que, um contrato finalizou, eu consigo contactar alguém e dizer, estou livre no mercado, estou procurando outro contrato. Então, me indicam e aí eu já sigo trabalhando, às vezes, no outro dia já. Entendeu? Perfeito. Isso acontece. Mas os testes geralmente acontecem em várias etapas. A primeira é uma entrevista rápida, certo? Geralmente nessa entrevista eles vão testar a tua comunicação, certo? É uma entrevista de no máximo 30 minutos. Vão perguntar as tuas experiências anteriores, vão pedir para te traçar o teu perfil, vão perguntar as tuas expectativas em relação à vaga que tu tá almejando, né? E nisso tudo, por debaixo dos panos, né? Eles estão analisando a tua comunicação, como é que tu te posiciona em relação à tua disputa pela vaga, né? E talvez tentar entender os teus interesses naquela vaga, naquela empresa que tu tá buscando a vaga. Depois começa algumas etapas e aí vai variar de cada empresa, de uma empresa para outra, né? Tem teste de código, que eles chamam de whiteboard, que eles vão lá e vão te dar um problema. Às vezes é só um problema para te resolver com um algoritmo. Eles vão perguntar qual a linguagem que você prefere resolver aquilo. É uma plataforma online, geralmente, para evitar que hoje em dia, se tu tem Cursor, se tu tem Copilot no teu editor de texto, então às vezes não é... para eles não é interessante, porque eles querem entender como você resolve os problemas, né? Querem entender a tua lógica.
Sim. Às vezes, o teste, eles enviam um projeto para você, né? Você baixa o projeto, no caso, faz um clone de algum repositório, geralmente. Resolve o projeto, entendeu? Finaliza o projeto e envia com um prazo e cumprindo alguns requisitos. Eles vão analisar e vão te dizer se você passa para a próxima entrevista ou não. Aí tem uma entrevista final depois. As entrevistas finais geralmente são com líderes. E em startups menores, você geralmente conversa com o CEO também. Entendi. Entendeu? Às vezes, nessas últimas que eu entrei, eu conversei direto com o CEO. Foi indicação e direto fui com o CEO, pretensão salarial, pretensão futuro. Eles me deixaram aberto para fazer perguntas em relação à empresa, né? O que eu esperava da empresa também, porque existe esse troca-troca, né? E já veio algum momento de pedir se tu tinha intenção de se mudar para o... Sim, Já? sim. A primeira empresa que eu trabalhei remoto, eles já ofereceram isso. Entendeu? Naquela época não era tão difícil para as big techs levarem desenvolvedores para os Estados Unidos, mas... Tu majoritariamente foi para os Estados Unidos, empresas de lá? Ou 100%? 100%. Assim, ó, é o que eu estava falando no início. Eu até lembrei de algumas empresas que tinham núcleos na Europa e na Ásia, mas era um núcleo, sabe? A base, o HQ nos Estados Unidos. Então, sim, majoritariamente americano. Existe uma diferença, não sei se eu posso falar isso assim, mas existe uma diferença bem grande em cultura, em startups, empresas americanas e em empresas europeias. Não é uma regra geral, tá? Mas, assim, você vai perceber que empresas americanas, elas visam mais lucro, o pace, o ritmo é muito mais acelerado e elas pagam muito melhor do que empresas europeias. As empresas europeias, por outro lado, elas têm muito esse viés de qualidade de vida. O famoso work-life balance. Sim. Entendeu? Que... muitas vezes, muito tempo as startups nos Estados Unidos conseguiram fazer isso, mas aí deu aquela queda financeira do mercado agora na pós-pandemia, né? Então as startups agora elas não estão conseguindo dar mais viés. Só que o salário nas startups europeias, empresas europeias, é um pouco menor. Pouco menor não, é até relativamente menor. Tu não tem altos ganhos que nem você teria numa startup americana. Entendi. Só que você tem uma qualidade de vida melhor, não é tão acelerado o ritmo. Entendi. Como é que funciona a parte da comunicação entre tu e a tua equipe? Por conta de ser home office, eu tenho experiência nisso, acaba que afeta... É diferente, pelo menos, de como seria se tu estivesse trabalhando presencial com a pessoa, né? E por ser uma empresa remota dos Estados Unidos, imagino que tenha pessoas de vários cantos do mundo. Como é que funciona essa comunicação entre as pessoas da tua Até equipe? o fuso impacta ou não Fuso impacta? horário. Muito exato. boa pergunta. Hoje impacta bastante no meu dia. Em outras experiências não impactava, mas na startup que eu atuo hoje impacta bastante porque eu pego 3 fusos horários diferentes, entendeu? O core da equipe está na Europa hoje, porque a equipe é 100% remota nessa startup. Então, eu vou dar o exemplo dela, que é mais ou menos o que se reflete, né? Então, eu meio que divido o meu tempo. Eu trabalho um pouco pela parte da manhã, vou pegar o pessoal da Europa, vou fazer algumas outras atividades que eu tenho. Eu pratico pádel, por exemplo, vou treinar pádel em algum horário no meio da tarde, às vezes. Aí depois eu volto ao trabalho para pegar o pessoal de São Francisco, que é do outro lado dos Estados Unidos. E à noite, às vezes, eu também pego uma parte da noite para fazer isso. Sou obrigado a fazer isso? Não. Mas do jeito que você moldou a equipe que eu trabalho hoje, está se fazendo necessário, entendeu? Como eu sou responsável de boa parte das funcionalidades que estão sendo lançadas e dos projetos, você faz necessário que eu esteja presente em alguns horários para discutir alguma coisa. A comunicação, assim, em si, ela é mais assíncrona. Nós utilizamos o Slack, por exemplo, como comunicador principal. Então, não necessariamente o que está no Slack é urgente, entendeu? Tu não precisa responder de forma urgente.
Existe uma aplicação que nós usamos quando alguma coisa está pegando fogo, que é o PagerDuty, que ele está conectado, ele é um servidor, né, um serviço que tu contrata, mas é um servidor que fica conectado ao teu celular direto. É um aplicativo que vai conectar ao teu celular. Então, vai fazer uma ligação pro teu celular. Então, tu tá on call, tu tá em plantão, tá de plantão e o teu telefone vai tocar. Entendeu? Então, esse é quando é muito urgente. Certo? Mas, no geral, a comunicação ela é assíncrona, feita por Slack, texto. E existem algumas reuniões que são feitas durante a semana, onde todo mundo tem que estar presente. No meu caso, atualmente é segunda e quinta. Entendeu? Meio-dia a gente tem uma reunião, que é meio-dia é um horário que pega quase todos os fusos. Entendi. Entendeu? E hoje, se tu fosse falar para uma pessoa que ela tem uma experiência no Brasil e ela quer se posicionar para o exterior, o que ela precisa começar a fazer? É LinkedIn, é GitHub, é a união dos dois, é outra plataforma, é outro momento que ela precisa se posicionar? Tá. O ideal é que ela tivesse uma prévia experiência no mercado de trabalho, mínima que fosse, entendeu? Aqui no Brasil. Porque existem algumas coisas que elas já tem que ser mais orgânicas no trabalho. Como, por exemplo, você mencionou o GitHub. Trabalhar com Git hoje... Git é o versionamento de código mais utilizado, entendeu? Eu não vi mais ninguém utilizando, mesmo esqueci o nome dos outros. Bitbucket, GitLab... Não, mas até isso é tudo Git. Ah, sim. É Git por baixo dos panos, né? Mas até tem, dependendo da cultura da empresa, se é open source, na Veia ou não, até de repente utiliza outras plataformas. Mas por baixo é Git, Git que funciona. Então, o Git ele tem que estar orgânico, entendeu? Uma coisa que se não souber o básico de organização de projeto, de como trabalhar, pegando uma tarefa, analisando os requisitos da tarefa, entregando a tarefa na tua língua nativa, muito dificilmente tu vai se dar bem já de saída num trabalho, numa cultura internacional, num ambiente internacional. Então, o mínimo tem que ser feito, eu acho, né? Então, é que nem andar de bicicleta, sabe? Andar de bicicleta, te acostuma a andar ao redor da tua casa, com rodinha. Aí depois tu vai tirando a rodinha. Aí tu anda de bicicleta na volta da casa. Aí daqui um pouco você já tem coragem suficiente, porque tu já sabe andar de bicicleta. Já se equilibra bem. Aí tu começa a explorar outros terrenos, entendeu? Esses outros terrenos eu posso fazer analogia com o mercado internacional. Entendi. Entendeu? Então o GitHub ele é uma ferramenta... Às vezes a gente fala para os alunos falam, mas por que tem que usar o GitHub? Porque a gente bota desde o primeiro semestre. Entendi. Né? Então o GitHub ele tem que ser igual digitar no Word, né? Perfeito. E eu digo mais, o GitHub, vamos falar do GitHub em si, então. Pode tomar como o Bitbucket, o GitLab, qualquer um desses. Mas a questão do GitHub é o seguinte, nós estamos trabalhando com equipes espalhadas pelo mundo, entendeu? São equipes distribuídas. Um gerenciador de código, de repositório de código, é a melhor coisa que tu tem para um trabalho distribuído. Porque ali ele vai fazer o merge das informações, ele vai dizer se tem conflitos, se não tem. É onde os profissionais vão discutir se algum código está seguindo os design patterns, se a funcionalidade vai funcionar, se não vai, se o código está certo, se não está. Propostas de trabalho, né, de projetos são feitos ali. Porque, por exemplo, a gente utiliza muito com comunicação técnica o GitHub. Então, eu abro um pull request lá, que é o PR, né, que a gente fala, para um projeto, para uma funcionalidade, e os outros desenvolvedores vão dizendo sim, não, concordando, discordando, adicionando. E isso vai entrando no código e tem o histórico lá. Toda discussão tá com histórico, o teu código tá com histórico. Alguma coisa deu errado, reverte. Sim. Entendeu? Eu tô dormindo 2 horas da manhã, mas o cara lá da Bulgária que trabalha comigo, ele tá acordado. Então, eu fiz alguma coisa que os testes não cobriram, deu errado, ele vai lá e reverte a minha última atualização e tá tudo certo.
Sim. Entendeu? Então, o GitHub, sim, hoje é uma das principais ferramentas utilizadas no mundo. Sim. Entendeu? Então, o Git tem que ser parte. Tu falou um pouquinho ali sobre a parte das entrevistas, né? Eu queria saber como é que foi a comunicação por parte da empresa para chegar até ti. Foi por conta do LinkedIn, do GitHub? Como é que foi essa comunicação da parte deles para conversar contigo? Assim, ó, eu procuro sempre deixar meu LinkedIn atualizado. E eu não mantenho ele em 2 linguagens. Então, eu mantenho ele em inglês e deu. Então, é uma linguagem só para traduzir, para fazer, né, para escrever. Eu não costumo postar muita coisa no LinkedIn. Eu ir lá e postar conteúdo. É muito mais como o meu currículo dinâmico, tá? É para isso que eu uso o LinkedIn. Inclusive, eu pago o LinkedIn Premium porque ele evita algumas comunicações, alguns spams e me ajuda também a encontrar nichos que estão precisando de desenvolvedor. Então, nessa parte de análise, ele me ajuda mais do que Porque não aparece 3 pessoas visitaram o seu perfil, Isso. tu não pode ver que... Isso. Não, perfeito, é isso aí. Então, é interessante ter o premium. Assim. Eu sei que talvez seja... se você não está buscando sempre trabalho, talvez não seja o ideal pagar por ele, mas fica aí a dica, entendeu? Sim. Mas, assim, ó, eu não posso dizer que o LinkedIn foi a principal via para eu conseguir os contratos que eu tenho. A principal via foi sempre alguém que indicou. Mesmo a primeira vez? A primeira vez eu trabalhei com uma empresa de consultoria. E essa empresa prestava serviço para empresa do exterior. Só que era remoto, entendeu? Então, aí eu tive a porta aberta para o mercado exterior. Então, passou um tempo, eu decidi que eu ia sair da empresa de consultoria e ia conseguir os contratos por mim mesmo. Mas é sempre por indicação de alguém. Alguém disse, vai lá e fala com fulano. Eu vou dizer que você vai entrar em contato. Eu sempre falo. Networking vai te levar mais longe do que eu falo para os alunos. Agora, faz amizade, conversa com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Que o networking, ele abre portas. Né? Perfeito. Inclusive, eu digo assim, eu sempre gostei de conferências, de eventos, de tecnologia. Não por causa das palestras. Claro que as palestras são legais. O conteúdo. Sempre tem gente interessante. Claro que dificilmente você vai estar interessado por 100% dos tópicos que vão ser abordados lá. Sim. Mas alguma coisa tu aproveita das palestras. Mas o principal é conhecer pessoas novas. Sim. É conversar com engenheiros que estão trabalhando num nicho específico, donos de empresas, entender o que eles querem do mercado, sabe? Conhecer gente nova, amigos que tu vai fazer que depois vão estar em outras empresas e vão te indicar lá dentro. Isso é o que eu mais tenho hoje é gente conhecida trabalhando em diferentes empresas, porque assim como eu saí de empresas, eles também saíram. Sim. E vão para outras, a gente se espalha, então o network para mim sim é o mais importante. O LinkedIn ajuda, eu recebo muita mensagem no LinkedIn, muita proposta de vaga. A maioria não é interessante, entendeu? E até fica o alerta que tem muita, como é que eu vou dizer? Tem muito spam, tem muita malware vindo nessa... Porque o que o pessoal faz? Tem muito a questão da Web3, né? Trabalhar com cripto. Então, talvez você tenha as tuas chaves, teus códigos no navegador, salvo em cookies, entendeu? E aí eles vão lá e dizem, tem uma vaga e colocam um salário lá em cima e fazem uma proposta para ti. Aí tu envia um link, certo? Aí esse link tem um PDF. Aí tu baixa o PDF para ver a vaga, entendeu? Muito cuidado que o PDF pode executar script, né? Entendeu? Então, quando tu baixa e abre o PDF, pode ser que tu tá executando um script que pega todos os teus cookies. Então, evita abrir PDF em browser, né? Então, daí fica uma dica. Outra coisa que eles fazem é, baixa esse projeto aqui que você vai precisar explicar ele na tua entrevista. Aí tu baixa o projeto e tu instala, tu roda os pacotes no teu computador. Só que por baixo dos panos ele tá lá, tu tá dando permissão para ele executar e ver o que tu tem de chave, pegar tuas chaves SSH, por exemplo, que acessa o teu Git, entendeu? Então, até isso tem que tomar cuidado hoje em dia, entendeu? Bem interessante. Então,
muito cuidado. Claro que um salário bom é sempre desejável, né? Sempre almejado, mas sempre tentar olhar a origem daquela mensagem, se é algum recrutador que realmente que é conhecido ou não. No LinkedIn tem como tu pesquisar se a empresa realmente está contratando, se não está. Tentar entrar em contato com alguém da empresa. Olha, recebi uma mensagem de fulano aqui, posso seguir conversando, é uma pessoa real, entendeu? Eu, por exemplo, agora, eu estava num off-site da empresa que eu trabalho e eu recebi uma mensagem sendo convidado para falar num podcast. Aí, por que eu desconfiei da mensagem? Porque eu não sou especialista em cripto. Eu trabalho numa empresa de cripto hoje, inclusive, mas eu não sou especialista em cripto, eu sou especialista em interface. E aí eu pensei, nós gostaríamos de ouvir muito sobre as suas experiências com cripto. Você tem muito a contribuir com o nosso podcast e é um dos maiores podcasts que fala sobre cripto. E aí eu pensei, não, mas não é pra mim. Vai ver que se enganou, né? Sim. Aí eu fui atrás, essa pessoa nem tá relacionada com a equipe, entendeu? Então, vamos seguir conversando pelo Telegram. Ela mandou assim, por que não seguir conversando por e-mail, entendeu? Sim. Sabe, essas coisas assim. Então, o Telegram é outra plataforma que é bem utilizado pro pessoal que trabalha com Web3, que tem como roubar informação, até porque o Telegram tem uma carteira junto, né? Então, tem que cuidar também os links que você clica. Se você utiliza a carteira, né, do Telegram, os links que você usa no Telegram. Perfeito, perfeito. Muito bom, tivemos uma aula de segurança aqui também. E primeiro temos uma visita aqui, o Cassol. Quer fazer alguma pergunta, Cassol? Poxa, o Cassol. Quanto tempo, hein, professor? Tá velho, hein? Não, quem falando, hein? Mas, então, algo curioso. Eu tenho pergunta. Tem uma pergunta? Faz aí, então. Se ele pudesse voltar lá naquele aluno de sistemas de informação lá de 2010? 9? 9. 10. 10. Que dica que ele daria para aquele aluno lá, olhando o Thiago hoje? Que dica que tu daria para ele lá? Eu teria feito muito mais open source durante a faculdade. Pegado os trabalhos, os desafios que a gente tinha nas aulas, os trabalhos e feito mais, sabe? Porque eu me lembro, eu posso até citar o professor, ele deu uma aula de testes unitários e eu usei o meu trabalho para fazer os testes unitários. Não sei se ele vai lembrar disso. Eu usei meu trabalho, minha monografia foi uma plataforma que se conectava às redes sociais e eu precisava fazer um monte de coisa para ela e eu usei a aula para fazer os testes unitários. Mas foi poucos casos que eu consegui fazer isso. Tiveram outros trabalhos que, se eu voltasse atrás, eu teria feito o projeto no GitHub, eu teria escrito testes, eu teria visto as bibliotecas principais para utilizar, eu teria testado linguagens diferentes para resolver o mesmo problema. Isso é uma coisa bem legal, porque o pessoal fica brigando por causa da linguagem. No geral, a linguagem ela é só o jeito que vai ter que comunicar com o computador. Assim, a não ser que você esteja fazendo algo de uma super performance num ambiente extremamente controlado, a linguagem não vai fazer muita diferença. Então, ficar brigando por linguagem é uma coisa que não faz sentido. Mas é interessante saber em que ambientes uma linguagem ela performa melhor que a outra. Então, eu faria os testes de um mesmo exercício, eu faria com linguagens diferentes. Sim. E eu sempre comento com os alunos, a faculdade, querendo ou não, quando tu tá na graduação, é o momento que tu pode errar. Tu pode errar. Vou usar uma linguagem... Por exemplo, agora eu tô usando a linguagem Julia, né? Eu quero aprender sobre essa linguagem. Mas eu não posso pegar um projeto profissional meu e testar essa linguagem. Mas se eu tiver um projeto dentro da universidade, vou testar aqui. Então, eu acho que isso é bem legal, essa dica de testar e correr atrás. Acho que... Obrigado pela pergunta aí. Muito boa, muito boa. Eu tenho saudade de algumas coisas, tipo, não é saudade, mas é aquela coisa... Inocência. Eu gostaria de ter feito mais, sabe? Até mesmo meu trabalho final, eu gostaria de ter feito mais. Sim. Pensando. Inclusive, quando eu fiz o meu trabalho, ele foi muito legal. Eu gosto de contar isso porque eu me dediquei no trabalho final. E
a plataforma que controlava o conteúdo em redes sociais. Então, eu publicava, eu tinha estatística, eu criei tudo isso. E na semana de eu apresentar o trabalho, uma startup lança um produto igual ao trabalho nos Estados Unidos. Não existia ainda. Mas nós estamos falando de final de 2009, início de 2010. Lançamento do Facebook, né? Era a transição do Orkut pro Facebook. Não, a transição no Brasil, né? No Brasil? Não, no Brasil não. Aí é anterior a isso, Facebook. Eu tô falando de utilizar as redes sociais com um intuito a mais, das empresas utilizar as redes sociais para ter o termômetro, sabe? De como está meu público, onde é que eu vou investir, fazer pesquisa, ter o contato com o público final. Que esse era o meu trabalho. Sim. Eu fiz um estudo desde de redes sociais não computacionais até chegar nas redes sociais e fazer um link por que redes sociais eram importantes, entendeu? Que legal. E o professor era na minha banca. O Cassol era na minha banca. Foi muito legal. Tu lembra, Cassol? Foi muito, mas faz tempo. E teve alguma coisa nessas empresas que tu esteve que foi algo muito curioso ou diferente da cultura? Em que relação? Cultura da empresa, ou do formato de trabalho? Bom, eu posso falar Teve uma empresa que eu trabalhei com visualização de dados. Eu fui contratado para resolver o problema de visualização de dados. Trabalhar com gráficos, melhorar a performance de interfaces para análise, né? E essa empresa era responsável por dados de mobilidade urbana, tá? Eu nunca tive que assinar tanto documento de privacidade porque o principal cliente era o exército americano. Entendeu? Então, por exemplo, eu criava camadas em cima de um gráfico, de um mapa, entendeu? Tu vai colocando layers na renderização de mapa, né? Tu tem o fundo do mapa e vai colocando layers, rotas e tal. A gente trabalhava no mínimo 6, 7 layers por visualização. Então, vou dar um exemplo que o exército fazia, que isso eu posso comentar, tá? Ninguém vai entrar aqui agora e vai me raptar por eu estar contando isso aqui. Mas o exército precisava carregar uma carga, que eu não sei o que era, eu juro que eu não sei, entendeu? De uma rota X a uma rota Y, tá? De um ponto A para um ponto B. Então, existia uma malha de rotas que eles tinham que bloquear. Então, fazendo essa análise de rotas, qual é a estrada, a rodovia que eles poderiam bloquear que não afetaria, não dá para dizer porque tudo afeta, né? Mas que afetaria da menor forma o tráfego normal daquelas cidades, entendeu? Então, eles usavam a plataforma para fazer essa análise e a plataforma dava um relatório dizendo qual era a rodovia, qual o horário, o melhor horário para bloquear e o quanto ia aumentar o tráfego nas outras, que seriam as rotas de fuga, né? Sim. Isso. Que legal. Então, isso foi bem interessante. Outra empresa que foi bem diferente, assim, eu trabalhei para uma startup que trabalha com crédito de carbono. Entendeu? Então, essa é mais interessante pelo resultado que eu tive do que mais pelo causa da cultura da empresa. Então, a cultura da empresa, eles queriam saber o quanto tu gastava de energia no teu computador, porque eles queriam todo esse ambiente, sabe? A gente está trabalhando com crédito de carbono para salvar o planeta, essa pegada, assim, sabe? Só que o mais legal foi assim, ó, na época eu tava arrumando para botar painel solar na minha casa, né? Então, eu estava trabalhando com algoritmos que calculavam incidência solar e para calcular e entender o quanto uma dada substância, um dado produto podia gerar em crédito de carbono. Então, eu aprendi um algoritmo totalmente aleatório e que eu pude usar para calcular o potencial de placa solar e contratar a placa certa para minha casa. Interessante. Entendeu? Então, foi uma coisa aleatória. Eu disse, não, mas eu posso usar isso aqui para calcular. Sim. Aí eu peguei, exportei o script e fiz e consegui entender qual é que era... Muito legal. Entendeu? Legal. Então, se quiserem dica de placa solar... Que legal, Tia. A gente tá chegando na parte final, então a gente vai pro nosso momento beat a beat. A gente faz 8 perguntas aqui. Aí tu pode responder o que vem na cabeça rápido, ou se tu quiser se aprofundar em mais alguma, então eu faço uma e o Wellington faz outra, tá? Primeira qual foi o maior perrengue por causa do inglês ou cultura? O maior perrengue foi a primeira vez que eu saí com a equipe para jantar.
Não, o gerente enlouqueceu, bebeu, deu briga no bar. E eu não sei, eu tentando apartar a briga no bar sem saber falar muito bem inglês. Foi um negócio, uma loucura. Sim. Qual que é a ferramenta que tu usa no teu dia a dia agora? Tu falou do GitHub, tem alguma outra ferramenta que tu usa? É que tu mais utiliza, né? do teu O trabalho? que eu mais utilizo hoje é o VS Code. Eu uso muito o Copilot para resolver problemas repetitivos, sabe? A IA ainda produz muita sujeira, então não dá para confiar 100% na IA. Mas ela é uma ferramenta incrível. A IA hoje substitui o scaffold, que tinha os geradores de código antigamente. Só que hoje tu não precisa ter mais nada instalado, tu só precisa de um modelo, né? Então hoje o VS Code com alguns plugins e mais o Copilot é a ferramenta que eu mais utilizo. Sim. Qual linguagem ou ferramenta te impulsionou para fora? A linguagem, eu trabalho com Node e JavaScript. Então, hoje é a minha principal linguagem. Hoje. Claro, eu trabalhei com outros, Elixir, Ruby, com Ruby on Rails, PHP, trabalhei com Rust para ter algumas coisas, mas a principal é JavaScript, Node. Se tu fosse começar do zero agora, sem saber absolutamente nada de tecnologia, o que tu faria? Profissão? Não, na parte de programação. Não, mas não saber nada de tecnologia. Pois é. Pode ser profissão, agora fiquei curioso. Não, mas é que eu achei curiosa a pergunta que eu... Não, sem saber nada de tecnologia. Mas aí, de repente, não é... Olha, é uma pergunta bem difícil essa. Eu acho que eu ainda seria programador, porque eu fico muito entediado, às vezes, quando eu não consigo criar algoritmos. Eu gosto muito da parte de algoritmo mesmo, do input e do output, entendeu? Eu recebi um dado aqui, eu vou transformar esse dado, eu vou calcular esse dado e vou resolver. E a outra coisa que me prende muito é a questão da interface. Eu gosto de pegar uma interface que eu vou resolver... tu precisa dar 3, 4 cliques numa coisa. Não, vou fazer um clique e tu vai conseguir resolver isso aí. Então, esse tipo de desafio me motiva. Então, eu acho que eu faria a mesma coisa, sabe? Essa é uma pergunta difícil, assim, mas, sabe? Eu tenho outros interesses, assim, fora da programação, como esportes, música, mas eu acho que eu, como profissão, seria programação Mas mesmo. eu falo para as pessoas, eu preciso descansar, preciso programar um pouco. E tu comentou sobre o LinkedIn, sobre o GitHub. O que tu acha mais importante? É ser mais ativo no GitHub ou mais ativo no LinkedIn para uma empresa de fora? Olha, sendo bem sincero, eu acho que o GitHub vai interessar mais. Porque se elas tentarem entender como é que tu trabalha, elas vão olhar o GitHub. Nós estamos falando de equipe distribuída, de padrões, como tu te comunica, né? Como tu vai ter que comunicar nos teus pull requests, né? Quando tu criar um código para ser colocado no produto final. E outra, o LinkedIn, ele é, que nem eu digo, num modo geral, ele é o teu currículo dinâmico. Entendeu? Tu pode escrever o que tu quiser lá. Mas o teu código, eles eliminando teu código dos repositórios que tu cria por conta, né? Que às vezes eles removem. Não, ele criou esse repositório, não vou olhar. Eles querem olhar os repositórios que tu trabalhou para open source ou para outras empresas, né? Não necessariamente o código, mas o que tu produziu. Porque daí não tem como tu mentir alguma coisa, sabe? O LinkedIn, tu pode escrever o que tu quiser lá, até alguém provar o contrário, tá escrito lá. Sim. O GitHub, tu tem o teu resultado, digamos... Não sei se estou falando certo, assim, mas a tua performance como engenheiro dentro de uma equipe distribuída e escrevendo código, né? Perfeito. Teve alguma coisa que tu achou que sabia, digamos assim, tecnologia ou mesmo cultura gringa, não sei, que tu achou assim, isso aqui eu sei que vai ser assim, quando chegou para trabalhar com eles ali tinha alguma coisa diferente? Eu não sei se vocês ouviram falar de um dispositivo de IA chamado AI Pin. Acho que não. De uma empresa chamada Humane. Essa empresa ela se colocou no mercado como todos ex-Apple, né?
eles se colocaram no mercado que eles iam desenvolver um dispositivo que ia substituir o smartphone. Eu fui contratado para tentar ajudar a equipe de marketing. Eu trabalhar na parte de plataforma, de site mesmo, mas para ajudar a equipe de marketing a tentar limpar esse marketing inicial. E eu entrei achando que eu ia trabalhar com website, sabe? E quando eu cheguei lá, era para trabalhar com conexão porque eles criaram um sistema operacional de IA fantástico. Eles só erraram no marketing, entendeu? Tanto que no produto não existe mais, foi descontinuado, nem chegou a ir para o mercado, assim. Quer dizer, venderam a primeira leva, mas... Entendeu? E aí a HP comprou ele, criou a HP IQ, acho que é o nome, que é para usar o sistema operacional de IA que eles criaram, entendeu? Mas foi para conectar a IA, foi para trabalhar com uma interface que entendia a IA e conversava com, entendeu? Então eu imaginei que eu ia trabalhar com o marketing em si, mas no fim eu conectei ferramentas de marketing com o sistema operacional da empresa, entendeu? Então isso foi meio que um choque. Eu disse, opa, nunca trabalhei com IA, que peraí que não é. Mas foi uma experiência bem legal. Legal. E sobre a entrevista em inglês, diga que ninguém te deu, mas deveria ter recebido lá no início. Muito boa. Não necessariamente em inglês, né? Mas faça perguntas. Faça, mesmo que não esteja confortável com o teu inglês, faça pergunta. Pergunta como é que está a qualidade financeira da empresa. Pergunta como é que está o balanço de qualidade de vida da empresa também, de work-life balance. Pergunta qual é a ideia de ritmo. Faça perguntas, entendeu? Sim. Eu acho que em inglês especificamente, eu não consigo pensar em nada que... cuidar alguns erros de como tu te posiciona, né? Mas mais é gramática mesmo. Mas só que também não vai fazer muita diferença. Sim. Em inglês, o importante é faça pergunta. Sinal que tu não... Porque só aquele inglês reativo pode talvez demonstrar que tu não tem uma boa comunicação. Sabe? Faz uma pergunta, tu responde. E tenta abordar um pouco mais, sabe? Trabalhar a resposta, não só no yes. Yes, I do. Parece que é um roteiro que exato. Não, trabalha, quando perguntar das experiências, trabalha. Não precisa também dar um discurso, mas trabalha um pouco, conversa um pouco para mostrar que tu consegue te comunicar. Sim. Era uma pergunta muito boa agora. Qual que é a maior diferença entre trabalhar com um profissional gringo ou um profissional do Brasil? Eu não acho que tenha diferença. Não. Eu não acho que tenha diferença. Existem algumas diferenças de cultura, por exemplo, a gente... isso é questão de tempo só, que eu não vejo que seja um problema, mas tem diferença da cultura que eles param 10, 15 minutos para almoçar e a gente está acostumado a parar um pouco mais de tempo, entendeu? Então, mas no termo geral, a comunicação mesmo, os problemas são os mesmos. Até às vezes o profissional, o gringo, ele se ofende menos que o profissional brasileiro, entendeu? Às vezes tu é mais direto num feedback e o profissional gringo ele não se ofende. Às vezes o brasileiro ele fica achando que é pessoal, sabe? Então, isso eu tô falando das minhas experiências, né? Então, a questão de feedback, eles são mais abertos para isso. Perfeito. E para encerrar, eu queria que o Silvio Santos aparecesse aí, cara. Você está certo disso? Você está... Você queria isso? Eu ressuscitei aqui. Eu ressuscitei. Os mais novos eu me conhecem. Eu tenho uma filha, acho que é a filha número 2. Eu acho que a filha número 2, ela tá apresentando para a Patrícia. Você quer? Ai, é uma pegadinha. Você já participou do Roda Jequitiba? Não. Vou te chamar pra participar. Você vai ligar? Não quero agora, não. Agora tu vai me chamar, não sei onde tu tá, né, cara? É verdade. Eu morri. Eu tô eu e o Chico aqui. Muito bom. Obrigadão, Thiago. Eu que agradeço o convite, imagina. Obrigado, Wellington. Não deixe de acompanhar os outros episódios aqui do Bate-Papo também.
acompanhar os outros podcasts aqui, de todos os cursos da Anf, não deixe de acessar também o site Antônio Meneghetti Faculdade, lá você vai ter todas as informações. E a gente se vê no próximo bate-papo.